Eu sou a Flávia Torres, este é o PitayaCast, que vai deixar você mais saudável consumindo muitos conteúdos. Afinal, informação também alimenta. Hoje nós vamos continuar a nossa conversa, que está muito boa, com a Beth Amin. E agora a gente vai falar nesse episódio sobre as emoções e a nossa voz. A gente também vai conhecer mais sobre a carreira de cantora e compositora. A Beth Amin é fonoaudióloga especializada em voz, cantora e compositora, é preparadora vocal do Coralusp, faz preparação e reabilitação vocal de cantores e atores e é formada em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo e em Professional Music pela Berklee College of Music nos Estados Unidos. Obrigada, Betinha, por continuar aqui essa conversa ótima. Obrigada a você. Eu adoro falar sobre isso. Muito bom, né? Então, eu vou lembrar você de deixar seu like aqui no nosso episódio. E também, se não for inscrito, se inscreva. E a gente já teve uma conversa muito boa sobre saúde da voz, alimentação em voz. Eu vou deixar aqui em cima um link para você assistir esse outro episódio também. Betinha, você acha que a gente consegue imprimir na voz a nossa personalidade e o estado de espírito da gente? A não ser que você todo mundo faz isso, a não ser que você seja psicopata, sociopata. Boa, né? Boa. É uma coisa que é inevitável, né? É inevitável. Agora, algumas pessoas, elas são mais expressivas do que outras. E isso fica muito mais presente em algumas pessoas do que outras. Como que a gente vê isso? Não só pela voz, como pela fluência também, né? Então, todo mundo que está um pouco mais nervoso, você perde um pouco essa fluência de ficar falando, você começa a gaguejar, né? Vai se atropelando. E é normal, porque às vezes a pessoa fala, é normal eu gaguejar quando eu estou nervosa? Seria anormal não acontecer nada quando você está nervoso. É uma emoção. Né? E a laringe está muito conectada com esses sistemas que controlam o estresse. Né, a coisa da adrenalina, né? Então, a gente realmente, isso acontece. Então, eu posso desafinar, eu posso tremer minha voz. Óbvio que, por que um profissional da voz é importante o treino, né? Porque o treino minimiza as ações, tanto da emoção, como de qualquer outra coisa, mesmo sistêmica, que esteja te acontecendo naquele momento. Então, uma coisa que é muito comum eu receber de feedback de pessoas que têm treinamento vocal é: nossa, a minha gripe afetou menos a minha voz dessa vez. Isso acontece muito. Acho que, assim, como a gente falou no programa anterior, a Covid deu uma mudada nisso, porque a gente ainda está entendendo, né? E quais são as consequências, as consequências dessa doença, que é uma doença muito ainda que a gente está estudando, né? Mas, com certeza, assim como o exercício físico, uma gripe abate menos uma pessoa que está fisicamente mais, né, no geral, mais condicionada do que uma que não. Entendi. Né? Pelo sistema cardiorrespiratório, tudo, né? E a voz entra nisso também, né? Betinha, eu já ouvi você falar das dimensões da voz. Será que você pode explicar um pouquinho melhor esse conceito de que a voz tem algumas dimensões? Não, é que a nossa voz ela é muito plural, né? Então, ela tem possibilidades múltiplas. Esse professor Alfred Wolfson, do qual que eu te falei, que eu fiz um curso... É verdade, a gente estava falando sobre isso no outro programa. Esse professor foi um professor, eu fiz um curso com a Paula Molinari, que é uma fonoaudióloga brasileira que é muito especializada nisso e nesse método, né? E eu quis muito conhecer esse professor. Ele viveu no século XX. Uma das coisas que ele experienciou como pessoa, ele participou, agora eu não vou lembrar se é a Primeira ou na Segunda Guerra Mundial, que foi o start dele pensar nessa questão das dimensões da voz. O pelotão dele foi atingido por por uma bomba, uma dinamite, e ele parece que foi o único que sobreviveu. E ele, naqueles segundos após a bomba ter caído, ele começou a ouvir os gritos dos colegas e aquilo pegou tanto nele, porque ele falou: como é capaz da gente produzir esse tipo de som que ele nunca tinha ouvido daquelas
pessoas. E ele começou a pensar nisso, então nessas possibilidades, que tudo vai depender do que você está vivendo. Então, um bebê, a gente percebe que o bebê, ele grita, aquele corpinho daquele tamanho, e aquele som vai tão longe, que às vezes uma pessoa... Então, por exemplo, eu tenho alunos, às vezes, que são enormes, e chegam para mim com uma voz assim. Aí você fala, bom, alguma coisa está desconectada desse corpo, porque esse corpo deveria ser capaz de produzir uma voz forte. E aí vem a timidez, vem várias outras coisas da vida da pessoa que faz com que essa voz se retraia. Entendi. Quer dizer, você tem essa dimensão física, mas você tem essa dimensão emocional. Sim. Que acaba afetando completamente, né? Tudo. Afeta a sua postura. Então, às vezes, uma pessoa que é alta, mas é tímida, ela se encurva de um jeito que você não percebe que ela é tão alta. Ou uma pessoa baixinha, que é baixa, e a pessoa não percebe que ela é baixa até ela falar, não, eu sou baixa. Não, você não é tão baixa assim, não, eu sou baixa. Porque é pela postura. A percepção, é a postura da pessoa no mundo. E isso também vai para a voz. E, Betinha, a gente, nós, assim, através da nossa voz, nós somos um instrumento musical. Agora, você acha que nós somos iguais aos outros, os instrumentos musicais de madeira, inanimados, ou nós somos diferentes? É muito melhor. Explica por quê. Porque ele é mais flexível. Primeiro, é o único instrumento que consegue imitar outros instrumentos. É verdade. É o único instrumento que, além de ser um instrumento, vou falar isso para você, a gente é um instrumento de fole, porque a nossa costela, a gente é um instrumento de fole que enche, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. A gente é um instrumento de corda, porque as pregas vocais funcionam como como cordas, né? Então, quando a massa delas está maior, elas estão produzindo sons graves. Quando a massa delas tá menor e elas estão mais esticadinhas, com menor massa, elas estão produzindo sons agudos. Elas são um instrumento de sopro. Então, as cordas vocais funcionam como a palheta dos instrumentos de sopro. Então, é um ar que passa por uma palheta que produz um som. Só que a gente é um instrumento que conta história também, através do texto. Então, você vai me dizer, quando você escuta uma música instrumental, obviamente ela acarreta emoções na gente. Essa música é mais triste, essa música é mais alegre. Mas, às vezes, se não tem texto, você só se conecta com a emoção, não com a mensagem. Entende o que eu estou dizendo? Entendi, sim. O é canto muito mais uma complexo. Mensagem, né? ele é mais como ele te conta uma história. Tem história, tem emoção, ritmo, tem tudo, né? E você acha que a voz pode mostrar, assim, denunciar como a gente está se sentindo? Claro, você sabe. Mesmo assim, sem ser falando, a gente conversando no dia a dia, assim. Você não liga para um amigo seu, você não sabe se a pessoa está triste ou alegre, mesmo que ela não te fale. Sim. Você sabe? Que a pessoa falou, dá aquela coisa mais. Então, quando normalmente, se a gente está mais cansada, mais triste, a voz ela fica um pouco menos, ela fica mais fraca e vai mais pro grave. A gente tem essa tendência. Se eu estou triste, eu não estou triste assim. Ai, Flávia, eu estou tão triste hoje. Não existe, né? Então, se eu estou brava, a minha voz fica mais forte, às vezes vai mais pro agudo. Quando você grita com alguém, né? Você, em geral, a gente faz isso. E isso é muito legal da gente perceber. Porque é através dessas emoções que também a gente tem os nossos recursos interpretativos, no teatro, por exemplo. No canto também é assim, um pouco menos, porque como o canto já tem as notas, né? Mas a gente usa. Em ópera você tem tudo isso, tem a interpretação e as notas, né? A gente usa, algumas coisas a gente empresta para o que a gente está cantando, né? Entendi. Muito bom. Betinha, e agora, assim, me conta um pouquinho, a gente quer conhecer você, cantora. Você tem também, eu sei que você tem um trabalho, além de preparação vocal do Coral USP no teu consultório, você fez preparação de alguns espetáculos teatrais aí de destaque. Conta pra gente. Então, hoje em dia eu tenho um imenso prazer e alegria de fazer parte da trupe do Teatro Oficina.
Olha, que maravilha. E eu fui procurada por eles em 2018, então eu trabalhei um pouco no Rei da Vela, na segunda edição do Rei da Vela, e depois também na Roda Viva. Roda Viva, né? E eu amo trabalhar com ator. Amo trabalhar com ator. Os atores são muito ávidos. E qualquer coisa que você fala, eles topam. É um pouco diferente. O cantor, ele é um pouco mais... E tem uma coisa interessante no trabalho com ator. Eu estou falando agora como fonoaudióloga, que eu observo, né? O ator, ele precisa da voz para personagem. Então, é um pouco diferente. Eles são menos narcísicos em relação à voz. Porque você tem a personagem, a atuação e a música, né? O cantor é um pouco mais narcisista em relação à voz. Então, ele está sempre olhando o copo vazio. Você começa a trabalhar com um cantor que está com um problema de voz, ele vai melhorando, mas ele está sempre focando naquilo que não melhorou. E isso, às vezes, é um entrave, assim, sabe? Do ponto de vista do tratamento para ele mesmo, né? Então, ele fica assim, mas esse mi bemol não tá igual, era, e tal. E aí você fala assim, cara, mas olha, vamos comparar com quando você chegou aqui, que melhor. Porque isso ajuda também o tratamento a correr. O ator, assim... melhorou um pouco para ele conseguir fazer... É o que ele precisa, é um recurso, é o que né? Ele precisa, um dos recursos. É o que ele precisa para aquela personagem. Ele já fica muito mais feliz e aí o tratamento se desenrola mais facilmente. Ou seja, porque assim, a alta terapêutica de um trabalho de voz, quem vai dar é quem está usando a voz. Então, óbvio que eu, às vezes... determinados artistas, eu sempre acho que a gente poderia trabalhar mais. Só fazer um parênteses aqui, Betinha. A alta é quando você está apto a não fazer mais o tratamento, é isso? A alta é quando você está curado. Né? Agora, é muito complicado a gente definir voz normal. Normal para quem? Para quê? Né? Então, um professor... precisa ter agudos maravilhosos, graves maravilhosos. Ele vai usar só para lecionar? Não, ele precisa ter uma voz condicionada. Que esteja ali para quando ele precisar. Um cantor de ópera, ele tem exigências diferentes de um cantor de rock, ou de um cantor de rap, ou de um cantor de bossa nova. Então, óbvio que a gente vai ver, é uma voz normal para quê? Porque depende do que ele vai fazer. Você pega uma Billie Holiday, por exemplo. Para mim, uma das... Eu amo a Billie Holiday. É maravilhosa. Se a gente separar a voz dela, você vai ver que tem várias coisas ali. Não tem uma extensão tão grande. Ela tem uma voz, principalmente no final da carreira, presbifônica quase. Uma voz de uma pessoa mais velha, sendo que ela era jovem ainda quando ela morreu. Sei lá por quê. Tem a vida dela, a história da Billie Holiday, que a nossa voz é uma construção histórica. E ela era uma puta cantora. Então, assim... Eu me lembro das pessoas falarem assim para mim, isso há muitos anos, a Elza Soares não tem uma voz normal, né? Eu falei, bom... Nossa, que bom, né? Que não eu queria ter a voz não normal da Elza Soares. Então, ela fazia tudo que ela queria com aquela voz. A voz dela servia à expressividade dela. Então, não tem, né? Então, para o artista, eu acho que sempre quem vai me dizer tá bom é ele, não sou eu. Legal, Betinha. E agora você como cantora e compositora, você tem o trabalho de arranjadora também, né? Você trabalha em parceria com poetas, né? Você coloco música em poemas, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, que mais me desafia. Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Então, eu comecei... cantar eu comecei desde muito criança, eu sempre amei cantar, já nasci... Minha mãe fala que eu já, com 9 meses, eu já cantava, porque ela canta muito, né? Então, eu sempre adorei cantar e sempre soube que isso era uma coisa que eu ia fazer a minha vida inteira. Você já nasceu num lar onde a música era presente. Muito presente. Aí, comecei a estudar piano com 7 anos de idade, piano clássico, né? Enfim. Aí, a minha carreira musical foi assim, daí eu cantava em bar, não sei o quê, daí entrei no Coral USP,
Aí cantei no Grupo Beijo, que era um grupo muito legal. E muito um grupo vocal muito legal. Muito legal. Tem coisas no YouTube Tem coisas sobre no YouTube. Podem o procurar. Grupo Beijo é muito muito legal o trabalho deles. Era um grupo cênico vocal. Aí depois calhou de eu ir para os Estados Unidos, estudar música, comecei a compor, né? Eu compunha quando era criança, eu inventava música, era uma coisa que eu gostava de fazer. E aí, acho que porque eu não estava cantando muito, eu estava só estudando, começou o meu cérebro inventar melodias. Aí eu guardava num gravador na época. E aí comecei a compor, eu não me achava uma boa letrista. Aí o primeiro poema que eu musiquei foi um poema da Flor Bela Espanca, chamado Eu. Eu falei, e que eu gostei muito. Eu olhei para aquele poema, também tem isso, né? Para eu musicar, eu tenho que sentir alguma coisa ali. Tem que dar aquele match. Tem que dar match nos poemas. Aí deu match, eu demorei um pouco para fazer, porque como era um soneto, né, 4/4-3/3, eu não sabia se eu podia, por exemplo, nesse 3/3, se eu podia repetir alguma coisa para caber na forma da música. E aí eu fiquei meio assim, bom, então eu mexi um pouco no poema e fiz uma música com um refrão, enfim. E depois eu descobri assim, bom, primeiro, se faz mais de 70 anos, eu até posso fazer a composição sem pedir a autoria do mais de 70 anos da morte, né? E se eu escrever retirado do poema tal, ou inspirado no poema tal, eu poderia mexer. Então, esse foi o primeiro poema. Depois, o Álvaro Faleiros, que é o meu maior parceiro, ele me procurou para fazer aula de canto, isso tem mais de 15 anos, e ele me deu um livrinho e falou, ó, se você quiser musicar qualquer um desses poemas... Eram poemas dele. Poemas dele. E aí eu falei, eu posso mexer? Não, pode, porque aí quando a pessoa está viva é mais fácil, né? Porque você fala, Álvaro, posso mexer aqui? Posso trocar essa palavra? Porque essa palavra não dá para cantar. Não tá casando, não, tem umas palavras que... Não dá o tempo, um monte de coisa, não dá né? Para cantar. Tem umas palavras que elas só são de ler. Elas não são de cantar. Então, ficava muito rebuscado cantar aquilo do jeito que eu queria cantar, assim, né? Mais naturalmente. E aí eu fui fazendo parceria com outros poetas, porque os amigos do Álvaro, poetas, começaram a me mandar livro, porque gostaram do que a gente tinha feito. Então, hoje em dia, eu tenho vários parceiros. E foi assim, eles foram, e eu até te perguntar como que você escolhe. Na verdade, foi acontecendo. Foi acontecendo. Então, é assim, às vezes, por exemplo, eu tenho uma música que eu fiz com um poema do Mia Couto, que ele nem sabe. Eu tentei. Ele botou um poema, tem uma página no Instagram que é Mia Couto Poeta, que eu nem sei se é ele ou se é alguém. Alguém que reproduz. Mas é oficial, acho que é oficial. Aí apareceu um poema lá, eu achei... Na hora já veio a música na minha cabeça. E ficou super bonita a música. E aí eu falo, gente, como é que eu faço? Porque eu gostaria de gravar isso. Então, eu estou às voltas. Se alguém souber o que eu faço... Alguém tiver o contato... Eu já mandei para várias pessoas que conhecem ele, para mostrar para ele. Porque, às vezes, tem uns poemas que vêm e a música já vem na hora. Porque o próprio poema me diz, eu gosto disso. Que maravilha, né? A palavra já é musical, a palavra te leva, né? Ela te leva para um lugar. Porque a tendência que a gente tem de ser repetitivo... também nas composições, né? Eu estudei na Berklee e meu curso foi mais voltado para o jazz. Então, as minhas composições são mais jazzísticas, assim, em termos de composição. E quando você vai para o poema tem uma singeleza, muitas vezes. Ele tem se a gente se abrir para escutar, ele vai te falar para onde ele quer ir. É verdade. Não adianta você querer colocar lá uma coisa que... esse aqui vai ser bossa, esse aqui vai ser... Às vezes, se o poeta não gosta... Eu fiz uma das músicas que eu fiz ultimamente para um poema do Álvaro. E isso foi uma sacanagem, porque eu já tinha feito uma melodia e eu falei, vou tentar colocar nessa melodia. Ele falou assim, mas eu não sinto que vai por aí. Olha só... Eu não acho que é por aí. Isso está muito baião. Eu acho que vai para outro lugar. E aí deu certo depois, no final? Deu. Que bom. Que aí eu obedeci. Obedeceu. Eu não reciclei, o pai né? Da coisa, porque eu quis reciclar uma coisa que eu tinha feito. Entendi. Entendeu? Mas te conta mais sobre esses discos que você gravou.
Então, eu tenho 4 discos gravados, né? O primeiro disco eu gravei ainda morando nos Estados Unidos, que se chama Blue Morning. E até chama Blue Morning, na verdade, não é de coisa metida de inglês, não. É porque, é engraçado, eu achava muito interessante como blue, né? Que é o azul, blue... Na coisa musical, na coisa do americano, estar blue é estar mais triste. E eu me lembro, assim, que quando aqui, se a gente acorda e tem uma manhã azul... Aqui no Brasil é maravilhoso. É uma manhã alegre. Sim. Então, eu falei, nossa, que interessante, né? Eu conviver com essa coisa do blue sendo uma coisa mais para dentro, mais triste, né? E blues tendo essa carga, que é a coisa mais linda, né, blues? Eu amo. E como tinha essa diferença, então brincava um pouco com isso. Então, esse disco que eu fiz, que foi um projeto é como se fosse um TCC, e com músicos de jazz, da cena jazzística de Boston, com várias composições minhas já, que eu gosto muito. Mas eu não me... Hoje eu acho que eu estou uma letrista melhor. Mas eu não... As letras ainda me incomodavam um pouco, apesar das músicas serem Esse legais. disco aqui, o Blue Morning, ele não está nos Não streamings, tá. mas Aliás, ele tem no YouTube, na tua tem no página, YouTube, né? na É minha muito página. bonito, é lindo esse lá. trabalho. Então, quem quiser acessar esse especificamente, está na página do YouTube da Beth Amin. Aí, depois de uns anos, eu fiz o Poesia à Toa. E foi meio também uma coisa muito... Uma coincidência que eu tinha... Você lembra desse streaming que chamava MySpace Music? Sim. Eu botei minha música lá. E aí, eu pus a minha música, estava lá. Um dia eu fui assistir um show do Pau Brasil. E tinha lá um disco que me deu muita vontade de comprar, de um trio que se chamava Mani Padme, que se chama Mani Padme. E eu ouvi aquele disco e eu amei o pianista. Eu falei, gente, que pianista é esse? E é um pianista cubano que, na minha cabeça, ele estava em Cuba, né? Fiquei ouvindo aquilo, eu falei, olha, com esse pianista aí eu queria trabalhar. E, coincidentemente, depois de uns dias, ele me escreveu no MySpace. Gostei muito da sua música. Nossa, que legal, que sintonia, hein? E aí eu entrei em contato com o baterista do Mani Padme, que é o Ricardo Mosca. Aí ele me falou, ele mora do lado do seu consultório. Eu falei, ele não está em Cuba? Não, está no Brasil. Ai, aí fui, levei as músicas para ele, aí começou a nossa parceria do Iane, em 2007. Não, foi até antes, eu acho. Por aí, 2006, 2007. E até hoje eu estou trabalhando com o Iane. E são 15 anos, né? 16. E aí ele produziu o seguinte... Que é Poesia à Toa. Que é o Blue Morning também. Ah, tá. Não, Blue Morning não, desculpa. O Tunis. Tunis. Ah, que isso ele que foi produziu depois, junto isso. com o Fernando Catatal e com o Zé Nigro. E aí produziu esse último que é o Valsa no Tempo, que é com músicas minhas e do Álvaro, que o Álvaro insistiu muito pra gente gravar, porque ele fez 50 anos no ano passado e ele queria de presente a gravação desse disco com só canções nossas. Certo. E todas as músicas são com o Álvaro. Poesias do Álvaro. E tem ainda ali, tem também alguns singles, né, que eu lancei durante a pandemia, que eu produzi. Aprendi a lidar com o Logic, gravar as vozes em casa. Nossa, a gente aprendeu tudo, né, na pandemia, né? A se virar, literalmente. E você tem um single que você lançou um clipe, que você acabou de lançar um videoclipe. Em homenagem a Gilberto Gil. Foi, do Gilberto, do Gil. Do Gil, eu fiz um clipe para o Gil, com uma música que eu fiz especialmente para o Gilberto Gil, que é uma pessoa que eu amo muito. Aí tem um outro que eu fiz para o Zusa, Homem de Melo. Ah, sim, o Zusa. Que foi bem no meio da pandemia, Que foi bem no meio da pandemia. E esse clipe que tem alguns clipes no YouTube também que são desse disco. Já então, do Valsa no Tempo. Tem um que é o Redemoinho. Ah, é esse. Esse é o que a gente vai passar
Agora, no final, vocês vão ver um pedacinho e vão ver que lindeza que é esse redemoinho. Que é uma letra que tem muito a ver com essa viagem que é a vida, e que, como muitas vezes a gente retorna a um porto, que é a gente mesmo, mas que nunca é a gente mesmo, né? Que a gente já mudou, porque a gente deu uma viajada. Sim. Então, eu senti isso muito as águas que você mergulha nunca são as mesmas, né? Que é aquela... De quem que fala aí? Que é um grego, né? Que fala isso? O rio o rio nunca é o mesmo. Ai, gente, duas vezes. Quem falou isso. E é isso, porque a pandemia, quando a gente saiu da pandemia, que as pessoas começaram a falar assim, então a gente vai... A nossa volta... Aí eu pensava assim, que volta, gente? É só ida. As coisas são todas diferentes, tá tudo diferente, completamente. Né? Então, o Redemoinho fala um pouco disso. Muito bom. Então, vocês vão ficar um pouquinho assistindo o Redemoinho. Beth, muito obrigada por essa maravilhosa conversa. Obrigada a vocês todos que assistiram, que estão assistindo. E espero que vocês tenham aproveitado. É isso aí, gente. Obrigada por terem assistido. Fiquem agora com a Beth e a mim cantando maravilhosamente. Um beijinho para vocês. Tchau, tchau. Eu sei que o mundo é grande, que gira sem parar, mas não para o meu caminho, meu remanso é caminhar. Mas não para o meu caminho, meu remanso é caminhar. A vida é redemoinho que não para de rodar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Quando chega a tristeza das horas da despedida, vou no barco com a certeza que o vento é que leva a vida. Vou no barco com a certeza que o vento é que leva a vida. A vida é redemoinho que não para de rodar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Giro eu e gira mundo, alço velas, vou ao mar. Giro eu e gira mundo, alço